Fala, líder! Bem-vindo ao Pode Liderar, construindo seu próprio futuro. E se a sua vida não está do jeito que você quer, a verdade é só uma. A culpa não é do governo, a culpa não é do seu chefe, não é da sua família. Sabe de quem é a culpa? A culpa é sua. Isso pode parecer muito duro, mas é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Eu sou Davidson Ferreira, psicólogo comportamental e especialista em autoliderança e autor do Lidere-se. E hoje nós vamos falar sobre o poder da autorresponsabilidade. Sim, autorresponsabilidade. O segredo das pessoas bem-sucedidas é um dos maiores diferenciais entre quem vence e quem fica estagnado. Então eu quero te pedir o seguinte, já deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Mas o que é, afinal, autorresponsabilidade? O que para você é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é o poder de entender que tudo que acontece na sua vida é resultado das suas escolhas. Diga assim, tudo que acontece na minha vida é o resultado das minhas escolhas. Imagina que a sua vida é um carro. A questão é, quem está dirigindo esse carro? Quem está conduzindo esse carro por onde quer que ele vá? Quais ruas? Qual é o destino desse carro? Se você culpa os outros, significa que você está no banco do passageiro. Se você assume a responsabilidade, significa que você está no volante, no comando da sua vida. E eu quero trazer para você um dado científico muito interessante. Um estudo, isso mesmo, um estudo feito pela Universidade da Colômbia, que mostrou que pessoas que assumem responsabilidades pelas suas próprias ações têm 50% a mais de chance de alcançar metas do que aquelas que jogam a culpa em fatores externos. 50% é muita coisa. 50%, você aumenta em 50% a sua chance de alcançar suas metas, seus objetivos, de se tornar uma pessoa mais próspera. Mas o que não é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade não é se culpar por tudo. Não é achar que você controla tudo. Não é sobre o passado, e sim sobre o que você pode fazer no aqui e agora. Na psicologia a gente explora muito isso, o aqui e o agora, porque é o que realmente importa. Eu não tenho ações sobre o que passou e nem ações sobre o que vai acontecer, mas eu posso mudar o meu presente, eu posso mudar o meu aqui e o meu agora. E quais são os benefícios? Porque esse tema é uma oportunidade para você. Porque assumir a autorresponsabilidade, ou seja, assumir a responsabilidade é libertador. Quando você entende que tudo depende de você, você para de esperar e começa a fazer o quê? Começa a agir, começa realmente a fazer, a entrar em ação para que as mudanças aconteçam. Pessoas de sucesso assumem responsabilidades. Quer ver um outro exemplo que eu quero trazer para você aqui? O exemplo de Jeff Bezos. Isso, o criador da Amazon. Ele não nasceu rico, ele assumiu a responsabilidade e construiu um império. E assim como essa, tem muitas outras histórias. Quer ver um outro exemplo? Pessoas que se sabotam, pessoas que vivem reclamando do trabalho, que não fazem nada para mudar. Elas não assumem responsabilidade. Você conhece alguém assim? Você é assim? Reclama do seu trabalho, reclama do seu chefe, do seu ambiente, mas não assume nenhuma responsabilidade e não faz nada para mudar. Aquela pessoa muitas vezes que está há 20 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, na mesma função. Eu não tenho nada contra isso. Eu só tenho uma coisa contra. Não reclame, então. E as objeções mais comuns quais são? O mundo não é justo. Sim, mas o que você vai fazer a respeito disso? Quer ver uma outra coisa também que acontece com as pessoas que não assumem a sua autorresponsabilidade? Minha família nunca me apoiou. Por isso eu não consigo realizar as coisas que tenho para realizar. A sua família não te apoiar define o seu passado.
mas não o seu futuro. Uma outra coisa também que acontece é a seguinte, que é mais fácil culpar os outros, sim, mas isso não muda a sua vida. Aí você deve se perguntar assim, poxa, Davidson, então como é que eu faço para assumir 100% da responsabilidade pela minha vida? Como assumir 100% da responsabilidade pela sua vida? Um jeito errado de tentar assumir responsabilidade, sabe qual é? Apenas reclamar e se sentir culpado não vai resolver nada. Esse é o jeito errado. Toda hora você só se sentir culpado e reclamar das coisas. Isso não vai mudar. Quer ver um jeito certo de assumir a responsabilidade, a sua autorresponsabilidade? É parar de culpar os outros, por exemplo. Aconteceu um problema, o que é do outro, você não tem ação. Se concentre naquilo que é seu, naquilo que você pode alterar. Seu chefe, seus pais, o governo, nada disso define o seu futuro. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Não tem ninguém que possa mudar a sua vida que não seja você mesmo. Não tem ninguém que possa mudar a minha vida que não seja eu mesmo. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa mudar o seu vocabulário. Ao invés de dizer, isso não é minha culpa, pergunte, o que eu posso fazer para mudar isso? Transformar reclamações em ações vai colocar você muito à frente, vai te trazer paz, vai diminuir a sua ansiedade. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, tome uma atitude ao invés de falar. Se você for reclamar de algo, pense, sobre isso que eu vou falar, o que eu posso fazer diferente para mudar essa ação? Muitas pessoas querem controlar os outros, mas não conseguem controlar a si mesmas. Muitas pessoas sofrem, sabe por quê? Tem crises de ansiedade, porque elas estão sempre tentando controlar o mundo à sua volta e não controlam elas mesmas. Pessoas que são extremamente controladoras dos fatores externos, do mundo externo, sofrem de ansiedade, têm depressão. Por que isso? Porque o grande mal do século, e aumenta cada vez mais, tem sido a depressão, um dos grandes males do século. Não vou dizer o mal, mas um dos grandes males do século. Porque as pessoas estão aflitas por controlar aquilo que elas não têm controle. Gente, é insano você querer controlar o seu futuro. Como que você vai controlar o seu futuro se ele nem chegou? E você acaba ficando perdido no presente porque não consegue ter ação no seu futuro. Mas você pode traçar um caminho inteligente para o seu futuro. Você pode traçar um caminho estratégico para você criar possibilidades de chegar onde você quer no seu futuro. Como eu disse aqui no exemplo, imagine um carro, você dentro do carro, está guiando em direção a São Paulo. Poxa, você tem o controle de ninguém mais e a responsabilidade pela condução desse carro, que se chama vida, que é a sua responsabilidade. Se você vai rápido, se você vai devagar, se você vai numa velocidade média, se você vai colocar combustível, não vai colocar combustível, se você vai fazer uma parada, se você passar num buraco e furar o pneu, percebe que quando você assume o controle e a responsabilidade pela sua vida, pela condução da sua vida, você diminui o estresse. Você abaixa o teu fator de ansiedade, porque você não fica mais querendo adivinhar o que vai acontecer. Você agora tem o controle sobre você. E construir o futuro tem a ver com isso. Construir o seu futuro não é simplesmente dizer que o seu futuro é sorte. Nada disso. Eu te digo que você não vai mais querer ficar estagnado. Depois que você assistir esse nosso bate-papo aqui, essa conversa, você vai entender como você vai fazer para assumir a responsabilidade da sua vida. Eu quero trazer aqui para você um exemplo de um carro. Imagine um carro. Olha só como
não parece muito racional da nossa parte, coisas que a gente acaba vivendo e que na nossa vida prática a gente acaba não conseguindo desenvolver. Imagine um carro, certo? Você tem o sonho de sair. Nós moramos aqui em Curitiba e eu tenho o sonho de sair de Curitiba para São Paulo. Mas eu só tenho um desejo. Quem está dirigindo esse carro é outra pessoa, não sou eu. Então, essa pessoa dirigindo o carro para São Paulo, está tudo na mão dela. A responsabilidade é dela, ou seja, eu sou apenas um passageiro. Eu sou apenas um passageiro aqui do lado e para onde essa pessoa for, para onde ela me levar, eu vou ter que aceitar. E aceitando isso, eu começo a reclamar e dizer que a culpa é do outro. Eu não quero ser passageiro da minha vida, passageiro da minha história. Você quer ser passageiro da sua história? Eu tenho certeza que não. Você quer ser passageiro da sua vida? É claro que não. Você quer ser o condutor da sua vida. Então, a partir de hoje, senta no lugar da direção. Senta na boleia ali, ó, e vai dirigindo a sua vida, vai conduzindo a sua vida para o destino que você quer. Você é responsável pelo seu destino, você é responsável pela sua vida de sucesso, pelo seu fracasso ou pela sua vitória. Só que tem algo especial que eu quero te dizer, que esse medo de perder, esse medo de fracassar, esse medo que nos paralisa, esse medo que te paralisa, ele só te traz mais sofrimento e mais angústia. Por quê? Você nunca vai conseguir chegar onde você gostaria de chegar. Você nunca vai conseguir chegar a ter de fato a vida que você gostaria de ter. Por quê? Você está sendo conduzido por alguém. E as pessoas vão te levar, sabe para onde? Para onde elas quiserem. O destino que você está indo é o destino que as pessoas querem, não o que você quer. Por isso te causa angústia, por isso te causa sofrimento. Uma das causas da ansiedade é essa também. Na falta de assumir a responsabilidade, as pessoas atribuem a responsabilidade a outros. E quando essas pessoas estão conduzindo elas para um lugar onde elas não querem ir, elas ficam angustiadas e ansiosas. Essa angústia e essa ansiedade que vem nas pessoas, ela é gerada justamente por uma falta de controle sobre si mesmo, por uma falta de controle sobre as suas ações, por uma falta de controle sobre a sua responsabilidade. Então não ignore isso, não ignore o princípio da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade ela vem para trazer para você a condição de você conduzir a sua vida. Então, essa emoção provocada pela ausência da responsabilidade, ela acaba nos trazendo muitos prejuízos mesmo. E eu quero te trazer aqui três pontos importantes para você ter atenção. Quando você assume o controle pelas suas ações, quando você assume o controle pelas coisas que você está na sua mão de fato, você tem mais paz na sua vida. Então, muita gente hoje acaba tendo pontos de estresse e a gente fala muito, tem se falado muito sobre inteligência emocional. E eu quero te dizer que não existe inteligência emocional. Você vai falar, as emoções não são inteligentes, porque se elas fossem inteligentes, elas filtrariam aquilo que nos faz mal e automaticamente bloqueariam maus pensamentos. E esses maus pensamentos seriam bloqueados. E nessa inteligência que a nossa mente teria, ela faria o quê? Quando vir um pensamento ruim, quando vir ideias que realmente te consomem, te deixam com alto nível de estresse, a nossa mente bloquearia todas essas ações antes mesmo delas acontecerem. E isso não é uma verdade. Logo, as emoções elas não são inteligentes, elas simplesmente acontecem. O que você faz é agora o que é? Você ter a gestão da sua emoção. O que acontece? Quando você tem um fator externo que te afeta,
que mexe com a sua estrutura emocional, um pensamento que, como o próprio Augusto Cury fala, né? Quando você tem pensamentos que são janelas killers que abrem para a sua própria destruição, você consegue bloquear esses pensamentos através de uma gestão das suas emoções e substituir esses pensamentos por pensamentos bons. Sobre esses pensamentos você tem ação, mas eles são intencionais, eles são conscientes, todo esse bloqueio ele é consciente. Então, se todo bloqueio da nossa mente, das ações que acontecem emocionalmente no nosso corpo, eles são conscientes, logo a nossa mente ela não é inteligente ao ponto de fazer isso sozinha. Ela precisa de uma ação, ou seja, ela precisa de uma gestão. Um exercício que durante muito tempo eu fiz, eu era uma pessoa que eu me estressava no trânsito. Passava um motoqueiro do meu lado, acelerando, eu ficava nervoso com aquilo. E confesso para vocês que várias vezes passou na minha cabeça, eu vou derrubar um cara desse qualquer hora. E aí eu percebi que quanto mais eu ficava pensando, mais as coisas aconteciam. Mais eles se tornavam, mais eles saltavam aos meus olhos. Então quando você começa a dar foco a um problema, esse problema ele começa a saltar aos seus olhos. E isso você vai se intensificando, você intensifica seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Quando eu começo a intensificar pensamentos, eu intensifico os meus sentimentos. E quando eu intensifico os meus sentimentos, eu intensifico as minhas ações. Por que eu estou te falando tudo isso? Estou te trazendo um pouco de conhecimento sobre gestão da emoção. Porque ninguém vai ser autorresponsável se não conseguir fazer gestão da sua emoção. Você não vai conseguir ter autorresponsabilidade se você não souber gerenciar as suas emoções. Gerenciar as emoções envolve uma vontade de querer ter paz. E nada pode comprar a sua paz. A sua paz não pode ser vendida por pensamentos e sentimentos baratos. Vale ouro, a sua paz vale ouro. E quando você abre mão dela, você está abrindo mão da sua saúde física, da sua saúde mental, ou seja, da sua saúde emocional. Então não faz sentido a todo momento você abrir mão disso. E aí eu te digo que como que isso acontece, como você consegue fazer a leitura das pessoas que somatizam, como que você faz a leitura das pessoas que não têm uma gestão das emoções. E se você for uma dessas pessoas, não fique chateado. Não fique chateado com o que eu vou falar aqui na sequência, porque eu só quero o seu bem, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. Quando eu olho para as pessoas, eu consigo escanear a pessoa da cabeça aos pés, eu sei exatamente qual é o estilo de vida dessa pessoa. Eu já sei que ela não é uma pessoa disciplinada. Quando eu olho para uma pessoa, eu já sei que falta disciplina. Eu já sei que ela é uma pessoa que gosta de controlar o mundo externo, que ela não controla suas emoções. Eu já sei que é uma pessoa que não dorme bem. Eu já sei que é uma pessoa que come muito açúcar. Por quê? O corpo dela fala isso. E o nosso corpo nada mais, nada menos do que a tradução dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Todo o corpo, a gente coloca no nosso corpo tudo aquilo que a gente tem na nossa mente. E se você não tem um corpo saudável, muito provavelmente a sua mente não é saudável, as suas emoções não são saudáveis. Eu vou repetir. Se o seu corpo não é saudável, é muito provável que as suas emoções não sejam saudáveis. Por que eu te falo isso? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você quer ver uma pessoa que normalmente está fora do peso? Você quer ver quais são os hábitos dessa pessoa? Eu te digo agora. Ela muito provavelmente ela tem uma indisciplina e vai dormir depois das 11 da noite. Depois, ela só dorme na frente da tela. Ou tem que ter uma televisão ligada ou a tela do celular. Com essas telas ligadas, a sua mente não descansa. Ela não produz melatonina e não tem um sono revigorador. Por não produzir melatonina e não ter um sono
que regula e que consegue fazer com que ela descanse e renove as forças dela, sabe o que acontece? Essa pessoa no outro dia, ela está cansada. Logo, o seu índice de produtividade é baixo. E se ela não consegue produzir aquilo que ela sabe que ela é capaz, o que acontece? Ela começa a entrar no nível de ansiedade. Ansiedade ao extremo dá vontade de fazer o quê? Comer açúcar, porque quando você come açúcar, você baixa o teu nível de ansiedade. Então você passou um dia ansioso, ingeriu açúcar, baixou seu nível de ansiedade. Chega em casa, você tem trabalho e fica aqueles maus pensamentos ficam te perseguindo. O que acontece à noite quando você chega em casa? A partir das 8 horas, o teu corpo, o teu metabolismo, ele começa a desacelerar. E começa a fazer o quê? Você começa a baixar a glicose, porque o teu metabolismo precisa ficar lento para que você possa dormir. Como o teu metabolismo diminui, você aumenta o quê? A necessidade de ingerir açúcar, porque com açúcar, por isso você sente vontade de comer açúcar. O açúcar faz o teu metabolismo voltar a ficar acelerado. Esse metabolismo acelerado novamente faz com que você durma mal. E isso vai fazendo o quê? Constantemente essas ações na sua mente vai trazendo sobre você pensamentos ruins de uma noite de sono mal dormida, que faz o quê? Com que você não tenha um sono restaurador, um sono regulador, e essas emoções vão afetando você constantemente. Ao ter as emoções afetadas, você não vai ter o quê? Um dia produtivo. E aí você tem uma tendência a responsabilizar os outros também, aquilo que você não tem controle. Por não ter controle sobre o ambiente que está à sua volta, você começa a desenvolver uma síndrome chamada de burnout. Essa síndrome de burnout, ela faz o quê? Essa intensidade de pensamentos fortes, pensamentos que te trazem uma emoção destruidora, faz com que você entre em parafuso, a tua mente literalmente frita. E por você fritar emocionalmente, o que acontece? Você pifa, a sua mente pede arrego, pede para descansar. Então, eu quero te dizer que a autorresponsabilidade é vida. Autorresponsabilidade é sinônimo de pessoas saudáveis. Autorresponsabilidade vai te tornar uma pessoa emocionalmente saudável. Então faça esses exercícios, traga isso para a sua existência diariamente, pratique isso diariamente. Pratique isso ao entorno. Eu sei que não é fácil. Assim como se você dirigir também não foi fácil um dia. Parar o carro, naquela subida, um desespero, para fazer ali meio acelerador, meio embreagem, segura na subida, engata a primeira, não quer deixar o carro morrer, o carro descer, bater no carro que está de trás, olhar no retrovisor. Ou seja, são tantas coisas que você precisa fazer de forma automática, você precisa fazer de forma mecânica no começo. E depois você vai fazendo isso de forma automática. Tanto é que você já nem mais presta atenção nos movimentos que você faz. Por quê? Porque você praticou e você criou uma habilidade. Então crie a habilidade de ter autorresponsabilidade e começa pela sua casa. Começa dentro da sua casa, tá bom? Até porque começar pela nossa casa é o primeiro princípio para quem quer mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, diz o ditado, comece primeiro pela sua casa. Comece primeiro por você. Arrume as suas emoções, organize os seus pensamentos. Eu vou bater muito forte em cima disso porque tudo aquilo que a gente tem como ação que nos incomoda, nos traz prejuízos, começa num pensamento. Pensamentos ruins provocam sentimentos ruins. Sentimentos ruins provocam ações ruins. Grava isso. Se você começa a entender que a gestão da emoção tem a ver com controlar esses pensamentos ruins, em substituir pensamentos ruins por pensamentos bons, você vai começar a entender que, cara, isso está no teu controle. Isso é responsabilidade sua. Eu não tenho o poder de bagunçar a sua mente, bagunçar as emoções. Não dê a chave, nunca dê a chave das suas emoções, dos seus sentimentos para outras pessoas. Tudo aquilo que o mundo externo faz de bagunça no nosso mundo interno, só existe um culpado. Sou eu mesmo, é você mesmo. Por quê? Você dá liberdade para que essas coisas aconteçam. Você dá liberdade para que elas hajam
dentro de você. Só você tem esse poder de dar autoridade para alguém mudar o seu coração ou mudar a sua mente e tirar a tua paz. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Segue nas redes sociais, clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque eu quero estar junto com você, eu quero te ajudar a construir o seu futuro, mas para isso nós vamos precisar ser muito disciplinados, tá bom? Tamo junto e, como eu sempre digo, você pode tudo, e se você pode tudo, você pode liderar a sua própria vida. Tamo junto, até mais, gente!